Olá pessoal, eu sou o Fábio Mascarenhas, você está no podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Bom, quero dar as boas-vindas, antes de mais nada, à minha colega Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda ao podcast Agrociência, o nosso podcast. Oi, Fábio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente discutindo agronegócio e ciência com todos vocês. Muito bom. E para discutir o assunto de hoje, o meu nobre amigo, meu colega João Borges. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar discutindo aí com vocês informação científica para o agronegócio. Legal, muito bom. Então, conforme o João já nos adiantou aqui, né, o tema de hoje, nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro episódio do podcast. Posso dizer que, na verdade, para nós é uma grande honra, uma grande satisfação, João, receber você aqui Obrigado. no nosso podcast para estar falando de um assunto tão importante para o agronegócio e para a ciência também, que é a ciência no agronegócio, né? Até coloquei ali na tela da Ana, ó, o tema de hoje, a importância da ciência para o agronegócio, né? Tá vendo ali? Então, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Não poderia, na verdade, ter uma pessoa mais adequada, mais gabaritada, né, Ana, para estar aqui falando sobre ciência, né? Uma pessoa que a gente sabe que é apaixonada pela ciência e também pelo agronegócio. Então isso a gente vê nas suas aulas, né, nas suas conversas. Isso aí nos traz muita tranquilidade de saber que é uma pessoa que realmente pode contribuir com a ciência e com o agronegócio. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E nas publicações, inclusive, também pautadas sempre nesse contexto aí, né? Então, é um profissional justo para esse tema com a gente. E só para complementar, Fabiana, além de tudo, né, além da parte acadêmica, eu sou um ex-produtor rural, né? Eu, junto com meu pai, nós tínhamos a propriedade. Então, além da parte, digamos assim, acadêmica, eu tive também uma experiência prática muito grande dentro de uma propriedade rural, que eu acho que é importante, assim, porque a gente vai conversar hoje. Ah, sem dúvida, João. Eu também tenho pais produtores, né? Hoje não mais, né? Hoje eles vivem na cidade, mas só o histórico, né, que nós vivemos aí de visitar a propriedade, no meu caso, né, durante as férias, a gente aprendeu muita coisa. Quando eu fui escrever minha tese sobre avicultura, eu comentava com o meu orientador, olha, eu conheço de frango, mas só dando ração para o frango comer lá durante as férias. Além disso, nada mais, né? Então, tive que aprender muita coisa, mas valeu muito a pena porque a gente tem uma noção, né? Um direcionamento do que é o agronegócio, do que é a vida do produtor rural no campo e de que forma a ciência pode contribuir com isso. Perfeito. Vamos lá então, Ana, vamos continuar aí. A sua primeira pergunta para o João, como que a gente pode começar o nosso bate-papo de hoje? É importante continuar, como o João já estava se apresentando, né? Ele tem a experiência, a vivência na família como produtor rural, mas e a vida acadêmica, João? Como que foi, né? Vivenciar o campo, a vida profissional, a faculdade, como que foi o caminho aí, como foi a escolha? Certo. Bom, eu vou falar rapidamente, né, e Fábio, porque eu sempre brinco nas minhas aulas que eu gasto uma aula inteira só para falar minha trajetória, né, mas assim, eu sou natural de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, e meus pais, meu pai, na verdade, sempre foi um apaixonado pelo campo, ele sempre foi um produtor rural. Inicialmente eles trabalhavam com gado de corte, e aí uma época eles venderam o gado de corte e começaram a produzir grãos. Mas com 17, 18 anos eu saí da minha cidade natal para fazer veterinária. Me formei em veterinária na Universidade de Passo Fundo. Fiz 2 MBAs em agronegócio, um também pela Universidade de Passo Fundo e um pela Fundação Getúlio Vargas. Ali eu ainda não tinha muita noção que eu gostaria de ser um professor e um pesquisador. Eu na verdade fiz os MBAs porque eu imaginava o MBA me ajudando a gerenciar a propriedade junto com o meu pai, então não era uma questão muito acadêmica, era uma questão muito prática. E aí, logo depois que eu terminei, na verdade um pouquinho antes de eu terminar um dos MBAs, a gente teve um problema na propriedade, a gente teve que vender parte da propriedade, e aí a gente arrendou o resto, e aí estava eu lá desempregado, né? Não sabia o que fazer, não conhecia a área acadêmica durante a minha graduação, nunca me dediquei à pesquisa, mas abriu a possibilidade de eu entrar num mestrado em agronegócio, um mestrado acadêmico em agronegócio, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a seleção, fui aprovado.
fiz o meu trabalho com produtores rurais, que é a minha grande paixão. Decisão de produtores rurais talvez seja a coisa que eu mais gosto de conversar. Imagino que grande parte da nossa conversa hoje vai ser sobre isso. E, logo depois passei num concurso para professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalhei um ano lá dando aula para zootecnia veterinária e agronomia. E depois eu ganhei uma das bolsas do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo federal que estimulava as pessoas a ir para fora do Brasil fazer o doutorado pleno. Então eu fiz o doutorado pleno na Universidade de Wageningen, na Holanda. E no meio tempo também eu ganhei uma bolsa do governo holandês para fazer parte do doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então eu fiz o doutorado de sanduíche em Cornell. E aí terminei o doutorado, logo voltei para o Brasil, fui aprovado no concurso aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, onde sou professor hoje. E aí, um pouco antes também acabei pedindo afastamento, fiz o pós-doutorado também na Universidade de Wageningen, no ano antes ali da pandemia. Então, parte do ano da minha pandemia foi também lá na Holanda, trancado dentro de um apartamento que não deu para fazer tudo que eu imaginava que daria para fazer por causa da pandemia. Então, em resumo, é isso aí. Mas eu teria mais coisa, Fábio. Isso aí, se eu fosse falar, nós ia ficar horas, mas vamos um pouquinho. Agora você imagina se isso é um resumo, hein? Agora imagina se ele fosse falar mesmo. Mas é um currículo aí de dar inveja. A gente nós iríamos falar do seu currículo, mas devido a tanta informação como essa, nós optamos por deixar por você. Tá bem, tá bem. Vamos lá. E aí, então, já que casou toda essa informação que o João trouxe para a gente vai debater aqui um pouco da importância do agronegócio, né? Nós sabemos que o agronegócio, de início aqui no Brasil, ele era mais um setor de exportação, né? Produzia e a maior parte exportava. Depois surgem alguns órgãos, como a Embrapa, por exemplo, que vem com o intuito de desenvolver, aprimorar e melhorar a produção aqui do Brasil para consumo interno, além da exportação. Então, nesse contexto, João, assim, como que você percebe, tendo tanta experiência prática, né, no campo com a sua família e depois essa vivência acadêmica, o papel da Embrapa e hoje das universidades para o desenvolvimento do agronegócio desde o início até hoje? Certo. Bom, primeiro assim, vocês tocaram em 3 pontos que eu sou apaixonado, né? Primeiro, ciência. Então, assim, universidades para mim é onde se formam cientistas, principalmente na pós-graduação. Então eu sou apaixonado pela universidade, eu sou apaixonado pela área de agronegócio dentro das universidades, então pela pós-graduação em agronegócio eu sou muito apaixonado. E também em como levar essa pesquisa, melhor, os resultados dessas pesquisas que são feitas dentro das universidades e também dentro da Embrapa, e não só da Embrapa, mas também, às vezes, de alguma instituição estadual, para o produtor rural. Então sempre foi uma das maneiras que eu vejo a sociedade estimulando os produtores a se conectar com o que está acontecendo no mundo, sabe? A universidade, a Embrapa, elas fazem um pouco os produtores entender o que está acontecendo no mundo. Hoje o Brasil, Ana e Fábio, eu vejo da seguinte forma: é difícil pensar no Brasil, no contexto internacional, se não for em termos de produção de alimentos e energia e correlatos aí, e na questão ambiental. Tá? Então são essas os dois principais pontos que eu vejo o mundo olhando para o Brasil. E às vezes as pessoas pensam, né, que o produtor rural ele é desconectado do mundo. Então, por exemplo, eles falam assim: nossa, como é que tantos produtores rurais produzem soja no Brasil? Como se o produtor rural ele tivesse decidido produzir soja sozinho, sem ninguém ter nunca conversado com ele, como se ele nunca tivesse olhado para o mercado internacional, como se a gente devesse, como se tudo o que estivesse sendo produzido no Brasil não tivesse conectado com o mundo. E na verdade é o contrário, né? O produtor rural, ainda mais o produtor rural, e aqui eu estou deixando bem claro que não são todos, mas principalmente aqueles que trabalham com commodities agrícolas, eles reagem ao que está acontecendo no mundo. Eles não é eles que vão dizer que eles têm que produzir soja, é o mundo que direciona eles para isso. Porque, obviamente, quem está no campo, assim como a maioria de nós, quer ganhar dinheiro. Não, está produzindo conforme a demanda. Conforme a demanda. Não é ele que fala assim: olha, aqui eu tenho soja para vender. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é vários players internacionais falando: nós precisamos de soja. E aí o produtor rural, né, ele vai reagir a isso. Né? Porque às vezes um discurso que a gente vê assim: nossa, como é que o Brasil produz tanta soja? Tá bom, é só vocês verem os parceiros internacionais do Brasil, o que eles estão pedindo, que vocês vão entender por que o Brasil produz tanta soja. Né? Um exemplo,
no caso de grãos. E veja que eu não estou dizendo que é certo fazer isso. O que eu estou dizendo é que o produtor reage a isso. Entendeu? Não estou dizendo assim, todo mundo no Brasil tem que virar soja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a estrutura da sociedade demanda isso do produtor rural brasileiro, e o produtor rural brasileiro faz aquilo que a sociedade está pedindo. E não é só a o que sociedade brasileira, vem mas muito, né? Perfeito, perfeito. Não é? A sociedade brasileira foi um equívoco, é o mundo pedindo isso. E é a evolução que vem através das pesquisas, do desenvolvimento, não só do campo, né? Então surge uma demanda maior das pessoas que hoje têm uma rotina de vida diferente do que Perfeito. lá em 1970, por exemplo, né? Que é quando o agronegócio começa a ganhar um destaque aqui no Brasil. Então, a sociedade vai mudando o seu ritmo de vida e, consequentemente, vai demandando novas condições, novos tipos de alimentos, uma quantidade diferente desses alimentos. E aí entra o papel do desenvolvimento das pesquisas para conseguir atender essa demanda, preservando, mantendo a qualidade e assim por diante. Só antes de você responder, João, a Ana levantou um ponto bem importante, né, que aí na época que a Embrapa foi criada, né, acho que se eu não me engano na década de 70, o Brasil ele era um importador de alimentos, né? E a partir dos estudos que a Embrapa desenvolveu, outras entidades, né, universidades foram crescendo também nesse campo, né, nessa área, o Brasil passou de importador para exportador e é essa referência que nós conhecemos no mundo inteiro, né? O Brasil ainda chegou até a receber o nome de celeiro do mundo, né? Nós temos esse nome aí, né? Esse apelido aí de celeiro do mundo, né? Que faz muito jus, né? Porque o Brasil realmente entrega alimentos para o mundo e alimentos de qualidade, que é o mais importante, né, João? Em todos os sentidos, desde commodities até produtos industrializados. Muito se ouve por aí que o Brasil ele não industrializa a maioria da sua produção. De fato, existem algumas que não, né? Principalmente soja, milho, isso daí realmente vai in natura para fora. Mas se a gente pegar, por exemplo, o frango, a carne bovina, né, o próprio peixe aqui na região de Itaporã ali, nós temos ali um frigorífico que exporta, né, o Mar e Terra, tudo produto aí processado, beneficiado, pronto para o consumo, né? Então o Brasil ele tem essa característica também e ele explora em todos os sentidos. Se você pegar os citros, né, produção de laranja, o Brasil é o maior exportador de laranja do mundo, né? Mas mais uma vez, o Brasil reage ao que o mundo quer. Por exemplo, não é o Brasil falando assim, eu vou exportar só produtos industrializados. Por quê? Porque o mundo não demanda do Brasil só produtos industrializados. A China ela quer o produto in natura. Bom, então o Brasil vai entregar o produto da maneira que o comprador quer, sabe? Porque às vezes parece, né, no discurso que a gente ouve, que a gente faz aquilo que a gente quer, como se a gente fosse uma ilha no mundo. E não é assim. A gente hoje em dia, mais do que antigamente, é tudo muito conectado. Então a gente imaginar que o produtor, que a indústria, ela está desconectada do que está acontecendo no mundo, não acredito. E na verdade, na minha opinião, quem acredita está um pouco desconectado do que está acontecendo na realidade. Isso acaba sendo um dos mitos que nós precisamos derrubar, né, que é um dos grandes propósitos e objetivos desse projeto de extensão, que isso aqui é um projeto de extensão, né, o nosso podcast e todo o conteúdo que a gente vai criar é justamente isso, né, derrubar os mitos que circulam por aí, né, e é isso que a gente está fazendo com você aqui, a gente agradece você estar pontuando esses assuntos com a gente. E só para voltar num ponto que a Ana colocou, que eu acho bem importante, a Ana, né, falando da Embrapa e como é que o Brasil se tornou isso, como um grande exportador, e aí já vai uma opinião, tá? Não é um dado científico já que a gente está falando, mas é uma opinião. Eu acho muito mais vantajoso, muito mais produtivo o desenvolvimento dessas tecnologias que depois vão acabar alavancando a produtividade, a produção, quando ela não é feita desconectada do produtor. Porque muito a gente ouviu e ainda se ouve de pessoas desenvolvendo tecnologias e trabalhando isolada do produtor rural. Assim, dando um exemplo do plantio direto, que foi uma coisa que revolucionou o Brasil. Ele não foi desenvolvido somente por uma instituição desconectada do produtor rural. Ela foi desenvolvida também com produtores rurais em conjunto. Então, assim, como é que eu vejo a coisa andando? Eu vejo as tecnologias, etc., andando conectadas com as demandas dos produtores rurais. Eu não vejo assim, e não é só a demanda, é usar o produtor rural e o conhecimento que ele tem para o desenvolvimento de tecnologias que se adequem à necessidade que ele tem,
Às vezes ele ainda não sabe a necessidade que ele tem, porque às vezes as tecnologias andam mais rápido do que a própria percepção que a pessoa tem a respeito da necessidade dessa tecnologia. Mas enfim, uma coisa mais conectada com aquilo que o produtor rural está enfrentando lá no campo. Então, como eu tinha falado, né, vocês já devem ter notado, eu sou fã demais de produtor rural. E aí quando eu falo isso é tipo, o João adora qualquer produtor rural. Também não é verdade. Eu sei que dentro da produção rural tem pessoas que não atingem, não atendem, né, algumas coisas, mas as pessoas elas estão fora da lei, né? Então se elas estão fora da lei, não cabe a mim dizer se elas estão certas ou erradas. A lei está dizendo que ela está errada, né? Então não tem o que fazer. Ô João, teve um assunto que até inclusive fazer um parênteses aqui, o professor Marcos Fava Neves postou essa semana, a Ana deve ter visto, eu compartilhei também, dizendo que a falta de alimento no prato das pessoas não é culpa do agronegócio. Eu queria saber o que você acha disso, se você concorda, se você não concorda. E ele ainda vai além, ele afirma que não é a falta de alimento produzido no Brasil, porque o Brasil produz muito, que é o que a gente já falou aqui. O problema é a desigualdade econômica, né? E a parte científica disso tudo, onde entra? Tá, então vamos lá. Primeiro que eu concordo com o que o professor Marco Fava Neves disse, né? Se você pegar a quantidade produzida de alimentos, ela seria necessária para alimentar a população, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, e assim, quando as pessoas falam que a gente produz alimento e isso está errado da maneira que a gente faz, a gente tem que lembrar que não muito tempo atrás, grande parte da população mundial morria de fome. As pessoas morriam de fome, mas elas morriam de fome não porque elas não tinham renda, elas morriam de fome porque não tinha alimento. Era outro cenário. Era outro cenário, certo? Mas quem é que resolveu esse problema? Na questão de quantidade, certo? De alimentos. Quem resolveu isso foi a ciência, certo? Isso eu tenho convicção. Isso é fato. Isso é fato, né? Então quem é que resolveu? Por quê? Porque nós começamos a trabalhar com aumento de produtividade, melhoria de solo, proteção contra a doença, mas assim, defensivos usados, né, que a gente tem que cuidar porque as pessoas vão falar, então esses aí são a favor defensivo de qualquer jeito. Não é isso que a gente está falando. Mas fica tranquilo que a gente tem um episódio para discutir só para isso. Certo. Então assim, porque é a mesma coisa com o remédio. O remédio, dependendo da dose que você usa, ele vai virar veneno para você. Eu ouvi agora não me lembro quem foi a pessoa que ela falou exatamente isso. O remédio, o defensivo, ele é o mesmo remédio para nós, que nós usamos para uma gripe, para uma doença de pele, qualquer coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E assim, se você perguntar, João, você é a favor de usar defensivo de qualquer jeito? Não sou. Claro que não. Claro que não sou. Você é a favor de usar tecnologias assim, sem nenhum teste? E não sou. Não sou. Mas agora eu sou a favor de usar a ciência para saber o que eu posso usar. Exato. Certo? Então quem é que resolveu o problema? Quem resolveu o problema foi a ciência, e aí por diversas formas, né? Incluindo essas que nós citamos aqui. Bom, em resolvendo a questão da produção, por que a fome persiste ainda no mundo? A fome ela não persiste aqui e em outros países por causa da falta de alimentos. Ela persiste porque dessas populações usurparam dela, e aqui eu estou usando uma palavra do professor Homero Deus num capítulo que eu estou lembrando que ele escreveu, usurparam a força política e econômica dessas pessoas. Então não é essas pessoas elas não têm a renda para comprar o alimento. E aí isso é uma das razões, mas não é a única. Então, por exemplo, hoje se desperdiça alimentos. Que é o trabalho que o Gabriel está desenvolvendo. Que é o trabalho que o Gabriel está falando. Então, assim, a gente produz. E quando eu falo desperdiçar o alimento, eu não estou falando só que você está jogando fora o alimento, né? Por exemplo, você não está jogando fora uma caixa de morango que ficou lá no fundo da sua geladeira que você vai jogar ela inteira fora. Você está jogando tudo o que foi usado para produzir esse morango. Então foi usado recursos naturais, foi usado água, etc. Foi também utilizado mão de obra. O suor do produtor. É óbvio que foi. E você está jogando isso fora. Imagina assim, né? Nós exportamos. Então, não é a situação da commodity, mas imagina uma caixa de morango que tem um comercial, eu não me lembro de que empresa é, uma caixa de morango que ela viaja de um país para outro de avião. Essa caixa de morango, se ela chegar lá no supermercado, alguém pegar essa caixa, colocar no fundo da geladeira e colocar fora, aquele combustível que foi utilizado para carregar inclusive do combustível o do avião, ele é jogado fora.
sabe? Então, assim, não adianta só pensar, né, que a gente, que o produtor rural é o culpado, porque não sei o quê. Calma, porque a sociedade ela também está estruturada de uma maneira que ela também tem parcela de culpa. E, de novo, eu não estou dizendo que todos os produtores estão fazendo tudo certo. Não, Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que parece que as pessoas querem culpar uma classe por algo que elas estão fazendo, quando, na verdade, grande parte do que elas estão fazendo está dentro da lei. E não é só grande parte do que elas estão fazendo. Grande parte dos produtores faz o que está dentro da lei. Certo? Isso é um ponto. Em termos de preservação, provavelmente eles preservam muito mais que nós. E a lei brasileira é pesada para o produtor rural. Né? Não é fácil, cara. Não é fácil. Então, mas então, de novo, eu não estou dizendo que é para a pessoa ir lá na Amazônia e desmatar a Amazônia. Sou completamente contrário a isso, mas completamente contrário. Teria que desmatar mais Brasil para aumentar a produção? Já tem diversas pesquisas mostrando que não. A gente só usar a área degradada e recuperar, utilizar as áreas onde poderia utilizar um pouco mais de tecnologia, já seria suficiente para aumentar ainda mais a produção brasileira. Com sobra. Né? Então, assim, mais ou menos nessa linha que eu imagino as coisas andando, né, Fábio? Assim, eu gostaria muito que o Brasil, que a sociedade brasileira como um todo entendesse essa dinâmica e não culpasse uma classe por algo que alguns provavelmente são culpados, não nego isso, mas não é todos. E não é que não é todos, não é a maioria. Exatamente. É a minoria. Aí as pessoas, que é um pouco do que eu faço, né, as pessoas elas pegam uma amostra pequena de 1 ou 2 produtores e generalizam como se isso fosse de todos. Extrapola. E está completamente errado. Na ciência a gente sabe que isso não funciona. Ali, né, o papel da ciência atuando, complementando o que o João falou, nós temos plantio direto, que é uma tecnologia que veio para melhorar a questão ambiental. Nós temos hoje a integração lavoura-pecuária, que justifica o aumento da produtividade sem extensão de território sendo aberto para produção, né? Então, assim, essas tecnologias já justificam em si os bons resultados que o agronegócio do Brasil tem trazido, né, sem tanto impacto ambiental, que é essa grande parcela dos produtores rurais que são responsáveis, que produzem com cuidado, até porque eles precisam do meio ambiente para continuar na sua atividade econômica. Então, a gente sabe que boa parte dos dados comprovam isso, que os produtores, a grande maioria, trabalha dentro aí da linha. Perfeito. E nesse sentido... Só para complementar, eu sou fã de produtor rural, independente da área. Porque às vezes eu falo, o João ele é fã de produtor grande. Não sou. Eu sou fã de produtor rural. Eu sou fã do pequeno produtor, eu sou fã do médio produtor, eu sou fã do grande produtor. Eu não diferencio o produtor rural pelo tamanho da área que eles têm. Ele é produtor rural. Ele é produtor rural. Ele ou ela é produtor rural. Ou sitiante, ele é produtor rural. Ele é produtor rural. Mas experimente ir lá você que está falando mal, ir lá numa fazenda de leite, para você ver como é que funciona. Acordar todo dia 3, 4 horas da manhã para tirar leite. Experimenta ir lá para você ver. Você sabia que a produção de leite, ela é tão complicada, rapaz, para o produtor, para o cara que levanta todo dia cedo, que até eu estava em Minas Gerais agora, no final do ano, de viagem de férias, e eu estava observando. O produtor rural que produz leite, ele não pode tirar férias, cara. É muito difícil um produtor rural que mexe com leiteria, né? Produz o leite, os seus derivados, tirar férias. Porque ele tem que tirar leite todo dia, faça chuva, faça sol, independente de quantos graus esteja, a temperatura, se é quente ou se vai estar geando, nevando, ele tem que estar lá tirando o leite da vaquinha, cara. Todo dia. E não é só eles, né, Fábio e Ana, porque o entorno deles também ele é um entorno de pessoas extremamente trabalhadoras. Por exemplo, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, alguém que dá assistência para esses produtores, ele não é que nem a maioria das pessoas que 6 horas da manhã está dormindo. Por quê? Porque o produtor rural, por exemplo, está levantando para regular a máquina dele. Se ele não sabe regular a máquina dele, ele vai ligar para o agrônomo, o veterinário, o zootecnista que está dando assistência para essa pessoa. E quando for 10 da noite, o cara está lá ainda trabalhando. E o agrônomo, o veterinário, está lá junto com o cara. Então, sabe, eu fico triste quando eu vejo essa generalização de coisas que eu estou repetindo para deixar muito claro. Tem coisas erradas, ninguém está dizendo que não. Mas a generalização que acontece em cima disso, para dizer que está todo mundo fazendo tudo errado, me deixa muito triste. Esse é o problema. Me deixa triste como fã de ciência
de pesquisa, né, da pesquisa que resulta disso, do produtor rural e do agronegócio brasileiro. Bacana. Sabe, me deixa muito triste mesmo. E de novo, não quero ninguém desmatando a Amazônia, não quero ninguém derrubando mais nenhuma árvore, não quero isso. Não, nem A gente precisa. Não é isso que eu quero. Não é A nem um gente pouco já isso que eu tem quero. espaço e qualidade de software e tecnologia. E reforçando também que a gente está aqui para isso, né? Para combater essas fake news que estão tentando muitas vezes desmerecer a potência e a importância do agronegócio. E por isso é importante destacar que o agronegócio não é somente produção de carne, de corte, pecuária, soja, milho. Não, aqui no Brasil nós temos uma produção em grande escala de outros alimentos também, como o Fábio colocou ali, da laranja, nós temos, por exemplo, repolho, nós temos alho, algodão, morango. No sul é muito forte também maçã, Arroz. uva, sabe? Então é importante lembrar e reforçar aqui para todos que agronegócio não é só soja, milho e boi, Perfeito. né? Nós precisamos dos outros alimentos também, nós produzimos muito dos outros alimentos também. E aí também entra a questão de uma fake news, muitas vezes, que fala do êxodo rural, né? Que a população do campo ela está migrando para a cidade, que está acabando a produção no campo, né? As famílias no campo, e que aí vem outra informação de que os jovens não estão querendo mais assumir as propriedades dos pais. Porém, como o João comentou, o papel da tecnologia, né? Nós sabemos que as propriedades que estão com os filhos, né, com os jovens à frente hoje, elas se desenvolvem bastante por conta da tecnologia também. Então, diante desse contexto, né, do êxodo rural, desse cenário que o Brasil vive hoje, do papel e da importância da tecnologia e daquela história de que o campo é aquela escola de que vai passando de pai para filho. Nossa, tentei falar aí de três assuntos assim, mas entenderam, né? É aquela coisa, como que está o campo hoje nesses três cenários, né? O pessoal migrando, os filhos assumindo, tecnologia, os costumes e a ciência nisso Certo. tudo. Bom, vamos lá. Eu sou filho de um produtor que não vai assumir a propriedade rural. Então Somos dois, então. Somos dois, né? Então nós somos daqueles que vai quebrar a sucessão, né? A sucessão da propriedade. Mas vamos lá. Imagina porque assim, a sucessão por si só, a não sucessão, melhor dizendo, por si só, ela não necessariamente vai levar a uma diminuição, por exemplo, da quantidade de alimentos produzidos. Porque o que vai acontecer com a área onde não houver um sucessor? É muito provável que essa área ou ela seja arrendada para alguém que quer produzir e, portanto, ela vai continuar sendo produtiva, ou ela vai ser vendida para alguém que vai continuar produzindo, né? Provavelmente, essa área onde não há um sucessor, ela não vai parar de produzir, né? Talvez em casos extremos possa acontecer isso, onde a terra é abandonada, mas a terra ela é um ativo, as pessoas não vão abandonar esse ativo, né? Os herdeiros, enfim, eles não vão, mesmo que eles não queiram suceder o familiar, ele não vai deixar a terra parada, porque, enfim, a terra vale dinheiro. Segundo ponto, onde é que eu vejo que é o grande problema da não sucessão? Tá? E isso é uma coisa que me preocupa bastante, Ana, bastante mesmo. É que por anos, os produtores rurais que estão em cima dessa área, eles adquiriram um conhecimento da área e do que acontece ali. E o filho, a filha, que pelo menos parte da vida conviveu com aquilo, ela também foi pegando dicas de como aquilo funcionava. E essas dicas e esse conhecimento é um conhecimento que eu não sei nem como definir, talvez um conhecimento assim arraigado na pessoa. Não é algo que você aprende na universidade. Não é algo que você aprende fazendo um MBA. É algo que você aprende se você foi um produtor rural, se você esteve lá junto com seus pais. Na prática. Na prática. Por mais que você faça um curso muito bom.
Então, onde é que eu vejo o grande problema da não sucessão? O grande problema da não sucessão eu vejo na perda do conhecimento que vai acontecer quando não houver alguém que viveu naquela área ou que trabalhou naquela área durante um bom tempo. Nesse caso, Ana, aí sim eu vejo uma quebra, mas de onde é que vem isso, né? E tem um nome para isso, né? Que é o famoso saber popular. É né? o saber, sabe? Aquele saber. E não é só os produtores, né? São também o pessoal que trabalha em termos de tamanho de área. Por exemplo, tem os assentados rurais, tem o pessoal quilombola. Essas pessoas, elas viveram numa área que elas conhecem a área melhor que qualquer pessoa que porventura chegue lá. E você descartar esse conhecimento que elas têm, eu acho uma perda. É uma perda de conhecimento que você não recupera mais. Mas assim, de onde é que vem isso? Normalmente, primeiro, é claro que um possível sucessor muitas vezes não vai querer voltar por dois motivos, imagino o principal. Porque ele não percebe que aquela terra, etc., traz satisfação pessoal para ele, e aí dentro dessa satisfação pessoal eu estou incluindo principalmente a parte econômica. Então, não vê como um negócio. Não né, vê João? como um negócio. Então ele fala assim, não, eu vou continuar minha vida como fazendo minha profissão. E eu penso, embora eu não tenha nenhum dado assim muito bruto, que as pessoas, elas não... Um filho de um produtor, uma filha de um produtor, ela não é valorizada o suficiente a ponto de falar assim, eu tenho orgulho de querer voltar para a propriedade e ser um produtor ou uma produtora rural. Eu acho que isso aí está muito envolvido em questão mais assim também cultural mesmo. A própria preocupação, né, da família ali. Quando a gente vai ter um episódio também para falar sobre sucessão rural, especificamente sobre isso, né? Mas não existe essa preocupação no decorrer do tempo, porque ninguém quer falar de sucessão, ninguém quer falar que vai morrer, né? Que é fato, né? É a única certeza que nós temos e as pessoas evitam de falar. Eu vim falar de sucessão com os meus pais agora, Sim. há pouco tempo, né? Há pouco tempo. E assim, só que tem um outro lado que também precisa ser falado, que é o que a Ana mencionou, que é o lado da tecnologia. A tecnologia, ela está muito presente no campo hoje, vamos citar a internet, né? E às vezes melhor que na cidade. Eu tive numa propriedade rural agora no final do ano, eu preferi ficar na propriedade do que na cidade, porque tinha todo um conforto e a internet lá era melhor que na cidade. Então, assim, isso é um fator que está puxando o filho do produtor para o campo. Para continuar lá. Então, todo aquele conhecimento que ele adquire de forma científica na universidade, ele não vai usar isso prestando serviço para outras pessoas, por exemplo, um agrônomo, um zootecnista, um médico veterinário, um administrador, né? Ele pode muito bem aplicar no seu próprio negócio, né? E tendo a comodidade, né, que a tecnologia hoje fornece. Perfeito, eu concordo, né? Eu penso que as pessoas que voltam, elas voltam com essa bagagem mais tecnológica do que estava lá. Mas eu vou insistir no sentido assim, ó. Primeiro, a gente precisaria, como sociedade, valorizar a classe produtor rural. Certo? Por quê? Porque aí as pessoas queriam ser produtor rural. Exato. Entendeu? A pessoa gostaria de falar, poxa, eu tenho uma propriedade lá, eu quero ser um produtor rural, porque a sociedade me valoriza por isso. É igual as crianças de antigamente. Eu queria ser piloto de avião. Exato. Porque são profissões valorizadas. As pessoas, elas querem um futuro naquilo, né? Sim. Mas a minha insistência é que mesmo com a melhor tecnologia que a gente seja capaz de desenvolver, existem coisas que a melhor tecnologia, ela não vai substituir o humano. O conhecimento empírico. Ela não vai substituir aquilo. Existem conhecimentos necessários para a atividade rural que são específicas de quem é um produtor rural. E eu não vejo, por mais que as pessoas digam, né, que por exemplo, drone, que não sei o que, eu sou a favor da tecnologia, não sou contra. Mas não vejo isso substituindo o produtor rural. Mesmo que eles tenham a melhor tecnologia, a plantadeira, a colhedora com conexão com o mundo, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que está acontecendo no solo. Produtor rural é produtor rural. João, agora que você me falou aí, me acendeu um alerta aqui. Ouvindo você dizer essas palavras, até que ponto esse pensamento influencia aí
na sua linha de pesquisa que você tem hoje? Porque conhecendo você, como eu conheço, né, eu já sei boa parte da resposta, mas as pessoas que estão nos ouvindo, eles, né, precisam entender também o porquê disso, né? Eu sei que você estuda aí a teoria do comportamento planejado, né? E você estuda basicamente o porquê das pessoas agem e reagem, né? Isso. Falando de ciência um pouco agora, né, João? O que você tem visto aí no comportamento dos produtores rurais, das pessoas, dos consumidores em geral? Certo. Então vamos lá, né, para as pessoas entenderem. Grande parte da minha... Por que eu entrei nisso? Né? Primeiro ponto. Eu entrei nisso porque a minha pergunta era... Até hoje, quando eu olho para ela, ela parece um pouco tola. Que era por que alguns produtores rurais têm sucesso financeiro e alguns produtores rurais não têm sucesso financeiro. Essa foi a primeira pergunta, digamos assim, que me instigou na área acadêmica. Tá? Essa era a primeira pergunta de pesquisa que eu tinha. E aí eu comecei a ler, assim, não muito estruturado, mas assim, eu comecei a ler muita literatura a respeito de como as pessoas se comportam e como é que elas decidem. E encontrei 2 autores que considero as pessoas mais inspiradoras, inteligentes, sábias que eu poderia ter encontrado. Que é o Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, que qualquer aluno meu já deve ter ouvido falar, porque é a primeira coisa que eu falo que é um livro obrigatório para qualquer pessoa, independente do que ela estiver fazendo, porque vejo que ele não é um livro para produtor rural, tá, Fábio? O João praticamente obriga os seus alunos a ler livro, mas vale a pena a leitura. E aí a gente acaba lendo 2 vezes, porque só uma vez não é o suficiente. Não, esse livro ele tem que ser lido, ele tem que estar lá na cabeceira, para você reler ele às vezes. Do lado da Bíblia. Exatamente, ele tem que estar ali para você reler ele sempre. E aí, então, mas ele é sobre comportamento humano, não especificamente de produtor rural. Sobre as formas de pensar. Exatamente, né? sobre como é que o cérebro, né, como é que nós os vieses que nós temos ao tomar as nossas decisões. Inclusive os produtores rurais. Mas aí é onde eu me encaixo, porque Sim. nada do que está dentro daquele livro remete à produção rural, a um produtor rural, se você ler. Mas assim, se você tiver a bagagem do produtor, você consegue ver situações onde o produtor rural está se comportando de determinada maneira, quando ele deveria estar se comportando de outra. Basicamente é isso, né? Entende? Mas ele deveria por quê, você acha? Por exemplo, às vezes ele... imagina assim, ó. Imagina que ele está fazendo uma estimativa de que ponto ele tem que vender a soja dele, certo? Então ele fica com a ideia, olhando para trás, num gráfico, de que a soja está com uma tendência de alta, certo? Certo. Então assim, a soja estava, sei lá, 110, 115, 120, 130 e ele fica olhando, e ele fica esperando. Até que a soja cai para 50. Despenca. Então esse produtor rural, ele está, não vamos falar sobre o viés específico, mas ele está recebendo um viés do cérebro dele que está fazendo ele tomar uma decisão que para ele financeiramente não é boa. Então essa lógica, né, é o que eu tento aplicar. Mas complementando, porque não faz muito que eu incorporei nas minhas disciplinas e nos cursos que eu dou as ideias do Nassim Taleb, tá? Que é o meu segundo ídolo. Bom, eu tenho também ídolos brasileiros, ídolos de pessoas que fizeram diferença na minha vida em termos acadêmicos, né, que é o Homero. Sem dúvida, ele é a pessoa que mais me influenciou na maneira de pensar, o Homero Deus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tive ótimos professores também lá. Mas enfim, em termos de decisão, os 2 ídolos para mim é o Daniel Kahneman e o Nassim Taleb. E o Nassim Taleb, o mais interessante de tudo, é que ele mostra como as pessoas devem se comportar em situações de risco e incerteza, que é basicamente o produtor rural. O produtor rural está toda hora em situação de risco e incerteza. Verdade. Então, tudo isso dá o pano de fundo para as teorias e métodos que eu utilizo nas pesquisas que eu realizo. Não consigo fazer ainda, Fábio, da maneira que eu gostaria de fazer, por questões de recurso, por questões de dificuldades de acesso aos produtores, né, porque eu utilizo métodos de aplicação de questionário, entrevistas, também dou curso para produtores rurais, inclusive os cursos que eu estou dando agora está tendo uma aceitação bastante interessante com os produtores estão gostando de ouvir essas ideias.
E aí, essa dá o pano de fundo para minha linha de pesquisa hoje, que ela é muito focada em decisões dos produtores rurais, usando os insights aí do Daniel Kahneman e do Nassim Taleb. E provavelmente deve ser uma dificuldade muito grande, né, João? Você que está acostumado aí na academia usar uma linguagem, levar todo esse arcabouço de informação aí lá para o produtor rural, uma linguagem mais popular, de uma forma que ele entenda, aplicada à realidade dele. E eu sei que você trabalha aí num projeto de extensão bem grande e que tem diversas personalidades, diversos tipos de pessoas que vocês atendem lá. E cada um com uma linguagem específica, diferente, deve ser um desafio bem grande, né? Mas olha, Fábio, que eu vou te dizer que é um desafio, né? A conversa é um desafio, mas eu aprendo muito mais do que eu ensino. Não, porque sabe por dúvida. quê? Porque os exemplos que eles me dão, porque eles pegam a ideia. Só que eles me dão o exemplo que depois eu levo o exemplo para a sala de aula. Sabe? Por quê? Porque é ali onde está acontecendo as decisões do mundo real. É ali onde estão se decidindo a que momento eu vendo o meu produto, se fazem previsões, às vezes, de quanto é que eu vou produzir no ano que vem. Será que eu tenho que comprar uma colhedora nova? Será que eu tenho que diversificar minha propriedade? Será que eu tenho que adotar tecnologia tal? É ali onde estão acontecendo as decisões. Então, tá ali no meio dos produtores, pra mim, é um... Você tá vendo, né, Fábio, que eu tô emocionado, mas é o meu chão, é onde eu me encontro, eu me encontro ali. Aquilo ali sabe? é um laboratório a céu aberto, né? E assim, e é um prazer estar com eles. Mas a tecnologia tá voltando, tá entrando no campo, assim, né? Tá vindo, modernizando o sistema. Porque, vamos falar a verdade, antigamente era muito trabalhoso, é ainda trabalhoso, mas antigamente sem essa tecnologia, sem as máquinas, sem o sistema de produção mais moderno, sem as sementes mais modernas, era muito mais difícil, né, viver no campo. Então, aqui no interior, por exemplo, a gente percebe que algumas famílias já começam a falar mais sobre holding, a falar mais sobre sucessão, a pensar de uma forma diferente para dar continuidade à produção dentro das famílias, né, para manter dentro das famílias. Ainda está engatinhando, mas é um cenário que pode melhorar ali com a tecnologia presente no campo. E ainda mais com isso que o João acabou de falar, com a participação da universidade, dos outros órgãos, junto com os produtores rurais, levando esse conhecimento. Né? O João ele é apaixonado porque o assunto tem tudo a ver com ele, né? Tomada de decisão, e dessa forma ele consegue passar para o produtor, e o produtor abraça a ideia, não tem como não acreditar, não se envolver, quando a pessoa que está levando a informação para ele acredita realmente no que está fazendo, né? Então, esse é o grande ganho do campo com a ciência, né? Com a tecnologia, com o conhecimento, com as teorias que surgem para melhorar ainda mais. É um conjunto, né? É um conjunto e é um processo, né? Assim, as pessoas pensam que, ou algumas, né, pensam que o produtor rural ele quer coisas muito diferentes que nós. Ele quer a mesma coisa que nós queremos. Nós queremos uma segurança para nossa família. Nós queremos criar nosso filho, que nossos filhos sejam felizes. Ele quer melhorar o carro dele. Ele quer um eletrodoméstico que está faltando dentro de casa. Ele quer a mesma coisa que nós queremos. Ele não quer coisas inimagináveis. Ele é um ser humano, porque às vezes outro ponto é esse. Eles pegam o meu livro, não posso dizer meu livro, senão as pessoas vão dizer que eu escrevi o livro. A pessoa ganhou o prêmio Nobel, não é eu que escrevi o livro. Quem escreveu, o Daniel Kahneman, ganhou o Nobel em Economia. E elas pensam, mas tu pode aplicar o que você aprende, o que você leu lá no Rápido e Devagar em produtor rural? É óbvio, ele é um humano. O que está no Rápido e Devagar é o comportamento humano. Aonde você vai aplicar isso, a situação não importa. Então, todos aqueles vieses que estão dentro do livro, eles podem ser traduzidos de uma maneira que o produtor rural entenda o que eles querem dizer, e às vezes, que não é sempre, mas que podem ser utilizados para melhorar a vida do produtor rural. E, inclusive, Ana e Fábio, em algumas políticas públicas, né, que podem ser implementadas a partir da identificação desses vieses, né, e a partir do mapeamento desses vieses, para que melhore a situação desses produtores no campo. Legal você falar isso, João, porque
esses vieses, eles não são sempre iguais em todos os lugares. Perfeito. Ele precisa ser investigado, analisado para aquela determinada região, para entender o comportamento daquela população, e aí a partir do entendimento desse comportamento surgem as iniciativas públicas, né, em prol daquela comunidade, em prol daquela população. Vamos pegar o exemplo ali do assentamento Itamaraty, que é onde tem muitos projetos sendo desenvolvidos lá pela UFGD, sobre coordenação aí da professora Juliana Carrijo. É uma população enorme, é o maior assentamento, se não me engano, da América Latina. Isso, se não é o maior, é um dos maiores, mas eu acredito que ele seja o maior assentamento. E que tem um número de pessoas assim tão grande que também leva a um número de comportamentos distintos, né? E a ideia é entender esses comportamentos, mas assim, você, na sua concepção, né, em toda a sua trajetória, na sua trajetória de pesquisa, de conhecimento, e toda essa sua visitação que vocês estão fazendo lá, existe alguma influência, assim, falando de lado científico, alguma influência das pessoas mudarem o seu comportamento ou ajustarem o seu comportamento com base no local onde ela está inserida? Bom, vamos dizer no geral, né? No geral, as pessoas elas se adaptam às normas dos grupos que elas pensam pertencer, certo? Então, se um produtor rural ele se identifica como sendo um produtor rural, eu me identifico como sendo um produtor, ou eu me identifico como sendo um professor, eu me adapto às normas, entre aspas aqui, mas ao comportamento de um professor ou ao comportamento de um produtor rural. Então a comunidade que ele está inserida faz parte de quase todos os comportamentos que ele tem, porque ela influencia ele naqueles comportamentos, certo? Então, no assentamento Itamaraty, uma das coisas que a gente identificou, e eu diria que isso não posso extrapolar porque não foi feito de uma maneira com uma amostragem aleatória, etc. Mas penso que em pequenos assentamentos, em pequenas propriedades, a pressão social exercida pela família é muito grande. Então, assim, os produtores rurais, grande parte das decisões que eles tomam é influenciado pela pressão da família naquela determinada decisão. E é interessante notar que em alguns outros países, onde eu conheço pesquisas que já foram feitas, com produtores também, a pressão social da família não é tão grande quanto essas que a gente identificou nessas regiões aqui da agricultura familiar do Brasil, né? Que é uma agricultura, normalmente, que a mão de obra que está ali é uma mão de obra familiar. Então, assim, as decisões, os comportamentos daqueles produtores inseridos nesse contexto são, sim, influenciados pela família. Eu pergunto isso também, João, porque em alguns momentos, em alguns casos, a gente sabe que existem grupos de produtores que se reúnem em prol de algum objetivo, como, por exemplo, uma associação, uma cooperativa, né? Que eles se juntam ali para se ajudar, né? E a gente sabe que existem associações e cooperativas, né, aqui no nosso estado, no Paraná tem muita cooperativa, e que é muito bem sucedida, né? Que vai embora, né? Consegue se deslanchar, crescer, vira uma grande empresa, uma grande corporação, e os maiores beneficiados são aqueles produtores rurais. Mas, em contrapartida, a gente sabe também que eu vi na época do mestrado, uma associação, né, na verdade era uma cooperativa que nós visitamos, que na época quando nós visitamos ela ainda funcionava mais ou menos, mas funcionava. Mas que um certo tempo depois, para nossa surpresa, quebrou. Ela conseguiu quebrar. E assim, eu não fui a fundo, né, não foram feitas pesquisas para descobrir o motivo dessa quebra, né, mas com certeza envolve pessoas, decisões mal tomadas, né? Ingerências talvez, falta de gestão. Né? Uma outra coisa que eu queria perguntar, seguindo nessa linha de raciocínio, agora nesse momento a sua opinião. Tá? Quando a gente fala de associação, de cooperativa de produtores rurais mesmo, considerando essa questão que a gente está falando de comportamentos, na sua opinião, a cooperativa X, composta por inúmeros produtores, ela deve ser gerida por produtores rurais ou por uma pessoa que tenha capacidade técnica administrativa para tal? Qual a sua opinião nesse caso? Olha, Fábio,
eu acho que deve ser gerida por, não sei se um produtor rural, mas com alguém que tenha a bagagem do rural e com capacidade técnica para fazer essa gestão. Mas eu não porque uma das coisas que eu não é ensino, mas que eu discuto e que está muito presente no livro é que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz a avaliação de que algo não deu certo. Porque quando a gente faz a avaliação de que algo não deu certo, a gente já tem o resultado. Ou seja, não deu certo. Porém, no momento em que foi pensada a cooperativa, ninguém criou a cooperativa para ela não dar certo, para quebrar. Exatamente. Então, todo um esforço foi feito ali para que a cooperativa funcionasse bem, etc. E não necessariamente, segundo a minha lógica, trajetória acadêmica, decisões que hoje são ditas como sendo erradas, elas foram erradas no momento em que elas foram tomadas. Né? Porque você não pode avaliar, e uma das coisas que eu mais tento explicar para os produtores, etc., você não pode avaliar uma decisão pelo resultado que ela deu. Você tem, por quê? Porque quando já tem o resultado, é fácil você falar, mas deu errado, mas deu certo. Mas o momento em que ela foi tomada, que informação essa pessoa que tomou tinha para chegar ao resultado que tem hoje? Perfeito. Então vamos imaginar um cenário seguinte, que eu conheço também diversas casos semelhantes. Um produtor rural em setembro de 2021, ele trava a soja dele a R$100 o saco, por exemplo. Aí, mas essa conta, como é que ele faz? Ele chegou à conclusão que aqueles R$100 ele cobriria os custos. Normalmente eles fazem uma questão de troca para a próxima safra, né? Então eles fazem, a conta que eles fazem é para garantir o insumo da próxima safra. Então eles garantem o insumo da próxima safra. Já faz a compra também. Já faz a compra do insumo. Enfim, ele travou a 100. Aí, chega em maio de 2022 e a soja está a 150. Aí lá em maio vai vir uma pessoa e vai me falar assim, João, como é que o produtor rural me travou a R$100 o saco? Essa foi uma péssima decisão. Ana e Fábio, eu tenho vontade de mandar essa pessoa ler que fala isso. Por quê? Porque é muito fácil você pegar depois que a coisa aconteceu. Exatamente. A questão é quando o produtor decidiu travar, aquela era a melhor decisão para ele. Porque ele cobriu os custos dele, garantiu o insumo da próxima safra. Eu tenho... E aí... E se fosse o contrário? Exato, a pessoa ela não consegue, por um viés nosso, que é um viés retrospectivo, que é chamado, ela pensa que quando... É fácil você avaliar a história depois que ela passou. Você acha as causas, você fala, mas aquele produtor lá tá louco, ele tá escutando o outro produtor lá que falou que era bom R$100, não sei o quê. Ele acha uma história que encaixa. Mas ele não nota que existia uma história alternativa, que o Taleb fala, que a história alternativa seria a soja indo a 40 e esse produtor rural quebrando. Aí ele não enxerga. Então a decisão essa de travar o preço, no momento em que ela foi tomada, ela foi uma boa decisão. Mas não necessariamente ela resultou na melhor decisão. Porque pode ser que ela tenha sido um pouco perdido dinheiro. Certo? Pode ser. É difícil a gente pensar isso porque dá a impressão que a gente perdeu. Mas na verdade, do ponto de vista da economia, eu não vou chamar de economia comportamental, mas dos viéses cognitivos que acometem aí os nossos comportamentos, esse viés retrospectivo que faz a gente pensar que a história ela é mais compreensível do que realmente ela é, e faz a gente às vezes tomar decisões que não são boas. Um produtor que não trava, ele tá se arriscando a quebrar. Um produtor que trava, pode ser que ele não maximize o lucro dele, mas ele não vai quebrar. É bacana falar com quem é apaixonado pelo tema, né? Já temos quase a resposta, então, da sua pergunta de pesquisa, porque alguns produtores rurais têm sucesso e outros Isso, não. Ana, e assim, ó, mas depois de todas as leituras que eu faço, né, grande parte é verdade. Grande parte tem uma parte de gestão das propriedades que eu acredito que elas podem ser melhoradas, né, com algumas técnicas. Principalmente se você levar em consideração essa questão comportamento do produtor. E de novo, pessoal, eu não estou falando aqui de não ciência, tá? O que eu estou falando aqui é ciência pura, é a ciência mais
é a ciência mais dura que existe hoje em termos cognitivos, é a ciência do Daniel Kahneman e o Taleb, tanto é que os dois meio que se conversam entre eles. Se você pegar os livros do Taleb, ele cita bastante o Kahneman, e se você pegar o livro do Kahneman, em algum ponto ele também cita... Ele senta para tomar um chimarrão. Ele senta para tomar um chimarrão. Mas, no geral, Ana, tem uma grande parte que a gente não nota e que as pessoas, às vezes, elas podem chamar de diferentes coisas, mas grande parte, hoje, de um sucesso de algo, também depende do que eu e o Kahneman e o Taleb chamam de sorte, certo? Grande parte depende da sorte. E o que é a sorte no nosso linguajar aqui? É o acaso, tá? É o acaso, mas é o acaso que te favorece, porque também poderia haver um acaso que não te favorece, poderia tu ter um azar. Então, grande parte, hoje em dia, se você pegar assim, ó, grandes pessoas, grandes empresários que tiveram muito sucesso, é fácil você encaixar uma narrativa explicando do porquê eles tiveram sucesso. Como se eu e o Fábio, a Ana, seguíssemos aqueles passos, nós chegaríamos àquele mesmo sucesso. Isso é para vender livro de autoajuda, ou isso é fake news, é o que nós estávamos falando de fake news. Isso é fake news pura, tá? Tem muitos livros que foram criados para vender a ilusão. E grande parte da administração, Fábio, você sabe que ela é baseada na... Sem citar nomes. Sem citar nomes, ela é baseada na ideia... Se quiser, pode citar, porque não, mas a assim, ideia aqui mas não, grande informação. Não, os livros, por exemplo, uma sequência de livros que, inclusive, tem alunos de administração meu que lê o livro, eu fico triste quando eu vejo, que é a sequência Pai Rico e Pai Pobre, né, que é uma sequência de livros ali que querem explicar como as pessoas ficam ricas. Pessoal, pelo amor de Deus... Se existisse uma... Não, vamos dar um conselho. Uma fórmula mágica para ficar vamos dar um rico. conselho para esse pessoal. Você que está querendo começar nessa rotina de coaching ou de motivador, um conselho. Pare, filho. E assim, ó, não, e o que é pior, né, é que eles são vendidos como livros científicos. Isso que me deixa mais triste. Se eu entro numa livraria hoje, uma livraria grande, a seção de administração, ela é recheada de livros escritos por pessoas que fingem ter, e esses livros eles vão se replicando. Os Segredos da Mente Milionária, casais como é que tem? Casais inteligentes enriquecem junto. E não é verdade. Não existe isso. Não existe isso. A administração como ciência, ela tem que se basear, e de novo, não estou dizendo que existe uma fórmula, porque não existe a fórmula de ficar rico e nem de ter sucesso. Porque existe forma de aumentar a chance de você ter isso, mas não existe garantia nisso. A questão está na garantia de que isso vai e a questão, o cenário às vezes, que você está vivendo é diferente do cenário que fulano Beltrano viveu. E às vezes é a causalidade. As pessoas, elas confundem correlação com causalidade. Então uma empresa que tem planejamento tem sucesso. E aí pelo nosso sistema cognitivo nós inferimos, portanto, que o planejamento está causando o sucesso. Mas não é causalidade, é correlação. Então pode ser o contrário, uma empresa que teve sucesso, ela começou a planejar, por exemplo. E onde é que estão todas as outras empresas que planejaram e tiveram fracasso? Como é que elas não estão nessa amostra das pessoas? E lembrando que isso tudo se aplica a empresas do agronegócio. Perfeito. A qualquer momento. A qualquer momento. Tudo o que a gente está falando aqui, Fabiana, eu acredito que se aplica. A qualquer. Inclusive a vida pessoal. Porque você pode, por exemplo, pode chegar uma pessoa aqui para você e falar assim, olha esse investimento que eu tenho, aqui ó, 10 anos, ele está mostrando ações americanas, subindo 10% ao ano, até o dia que ela despenca. E se você tivesse o seu dinheiro todo lá, você estaria quebrado. Então, dentro desses livros de ciência cognitiva, dura, como Daniel Kahneman, Taleb e alguns outros, você vê estratégias, e não são livros só teóricos, tem teoria, mas tem prática, de como é que você pessoalmente pode criar uma estratégia para que você não caia na armadilha de imaginar que você está seguro, quando na verdade você está extremamente arriscando-se, você está se arriscando, mas você pensa que você está seguro. Um dia eu conto uma história que tem num dos livros, que ela é sensacional. Aproveitar que eu li o livro, né, do Daniel Kahneman, e a gente teve acesso ao que ele fala lá sobre as formas de pensar, né? Perfeito. Você falando assim na tomada de decisão do produtor rural, no que
que a decisão, quando ele tomou, pode ter sido a melhor para aquele momento, né? E todo o contexto que você já explicou aqui para gente. Mas, assim, é desafiador hoje, já que você já está convivendo e você tem esse contato com o produtor, é muito desafiador para o produtor conseguir entender e pôr em prática toda essa teoria da tomada de decisão para ele conseguir errar menos, vamos dizer assim. Você percebe que qual perfil é mais fácil de perceber que a mudança precisa acontecer e qual é o perfil que é mais difícil? Certo. Primeiro assim, Ana, grande parte eu acho da nossa dificuldade hoje é entender um pouco como é que a gente pode encaixar as teorias dentro das decisões dos produtores. Não é que não possa, pode, mas nós precisamos ir lá conversar com o produtor para entender como é que elas poderiam ser encaixadas. Não adianta nós chegar lá com uma receita de bolo, tipo assim, produtor faça isso, produtor faça aquilo, primeiro porque provavelmente é nós que estamos errados, não eles. Para começar. Para começar é isso, tá? Para começar é isso, porque eles estão há 50 anos produzindo e nós não estamos fazendo produção nenhuma. Então como é que você vai falar que eu sei e ele não sabe? É a mesma coisa pegar um gestor que nunca entrou numa empresa e falar assim, esse cara aqui vai ser o gestor. Tá bom, tem um cara de 50 anos que tá lá dentro, que sabe tudo da empresa, e aí vai chegar uma pessoa e vai falar que como é que tem que gerir. Muita calma, tá? Porque tem conhecimentos, que é um dos conhecimentos, que é uma das formas de pensar do livro, que é quando você consegue desenvolver um pensamento intuitivo, e se você desenvolve esse pensamento intuitivo com base numa especialização que você tem, como por exemplo experiência que você tem dentro da empresa, às vezes você não consegue nem explicar o porquê cognitivamente, mas você sabe que algo está errado. Uma pessoa que não tem essa experiência, ela não teve tempo para desenvolver ainda a especialização intuitiva, esse pensamento intuitivo sobre. Então você chegar lá pro produtor e falar, produtor, você tem que fazer assim a comercialização, ele vai olhar para você e falar, isso aí não entendeu a lógica aqui. Louco de pedra. Ele não entendeu a lógica que nós fizemos aqui. Então tem que ter um pouco de cuidado. É claro que tem perfis de produtores que é mais fácil de você chegar em termos principalmente de comercialização, tá? Grandes produtores é mais fácil você trazer essa história, porque grande parte dos pequenos produtores, a comercialização deles não é uma comercialização planejada, é uma comercialização, primeiro, muitas vezes ele já nem plantou e ele já comprometeu, porque ele teve que trocar lá na cooperativa o grão que ele vai produzir por insumos, e em alguns outros casos, que eu acho que é um número grande de produtores, é que eles veem os grãos, por exemplo, e eu tô falando de grãos porque é o que tá mais pegando aqui pra mim nas coisas que eu tô fazendo, mas pode ser outros produtos também. Ele vende quando ele precisa. Então, ele vai fazer uma viagem, ele vai lá no grão, ele vende o grão e vai fazer a viagem. Ele quer comprar um carro, trocar um carro, então ele vai lá, vende o grão para trocar o carro. Não existe assim uma forma, você interferiu muito nisso. Agora existe sim uma forma de você interferir para ele não quebrar, que eu acho que é o grande desafio que eu vejo hoje dentro dos produtores rurais, é explicar para eles que eu não quero que eles maximizem dinheiro. Não quero. Não quero. Não quero que você ganhe o máximo. Eu quero que quando cair, você não quebre. Nem que para isso você tenha que pagar um pouquinho. Pague um seguro, né, entre aspas aí para nós, para quando cair você não quebrar. E isso é extremamente correlacionado, mas assim, exatamente o que o Taleb fala, recorrente nos livros dele, fala o seguinte, uma empresa não se gere, e aí pode ser uma empresa rural, tá, porque nós estamos na área do agronegócio, para maximização de lucro. Uma empresa se gere para não quebrar. Eu tenho que gerir minha empresa para que ela não quebre. E é para isso que eu tenho que gerir minha empresa. Como cientista e como um pesquisador apaixonado pelo campo, apaixonado pelo comportamento, apaixonado pelo agronegócio, eu não me sinto nem um pouco à vontade de compartilhar a fake news, de que eu tenho uma fórmula que vai fazer com que os produtores rurais fiquem ricos ou tenham sucesso. Se eles quiserem escutar o que eu tenho para falar, eu falo. Às vezes não é o que eles gostariam de ouvir, porque pode ser que alguém esteja querendo que eu fale uma fórmula de um sucesso, mas que isso, né, não vai rolar, porque não existe. E aí seria uma fake news. Mas preciso reforçar que essa teoria e essa linha que o João trabalha, ela muda. Com certeza ela muda a forma do produtor, do gestor, da família, de olhar para a sua fonte de renda e pensar melhor na hora de escolher, tomar decisão, investir.
definir qual produto, porque a gente também tem casos de famílias da agricultura familiar, principalmente, que fazem rotação de cultura, né? Então, qual cultura trabalhar em qual momento? Então, de fato, não existe a fórmula mágica, mas você ter acesso a esse conteúdo que o João explicou para a gente hoje vai ajudar e vai melhorar muito você a decidir e a gerir melhor a produção, né, a área produtiva, a fazenda, enfim, a empresa e Perfeito. tudo mais. Ana, muito obrigado então aí pela seu esclarecimento. Vamos aí, então partir para o nosso encerramento de hoje, porque já estamos há um bom tempo aqui, o João também tem seus afazeres. Antes de mais nada, João, quero agradecer a sua disponibilidade, você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tão gostoso, tão enriquecedor. Como você disse, se deixar a gente fica aqui mais tempo, né? Que é um assunto que é gostoso de discutir, amplo, né? E vai longe, vai longe. Então, primeiramente, obrigado pela sua presença. Espero que você possa vir outras vezes aqui, quem sabe acompanhando algum orientando seu, né, algum aluno seu lá do mestrado, do doutorado, para discutir outros assuntos que seja relevante para o nosso agronegócio, relevante para a gente desmistificar o agronegócio, desmentir as fake news que estão rodando por aí. Então, já quero aproveitar a oportunidade de dizer para os nossos ouvintes que se você ouviu, se você conhece, se você sabe de alguma fake news que tem por aí e que está prejudicando o nosso agronegócio e que você gostaria de saber um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, manda pra gente nos comentários aqui embaixo, manda pra gente no direct pelo Instagram, que a gente vai trazer esse assunto para pauta, quem sabe trazer um profissional, uma pessoa que entende desse assunto, de fato, né, num viés mais científico, que é o mais importante, para desmistificar e jogar por terra essas fake news aí que tanto prejudicam o agronegócio, o produtor rural, a economia do nosso país e todos nós, direto e indiretamente, ok? Então é isso, fica aqui o meu agradecimento, Ana, um recadinho final. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, João, por ter participado aqui, topado e vir conversar um pouquinho com a gente, né? Reforçando aí o pessoal, né? Manda sugestões pra gente e aguardem os próximos episódios que tem muito material de qualidade para vocês. João, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, pessoal. Parabéns pela iniciativa, Fabiana. Espero ter contribuído com o projeto de vocês. Projeto muito bonito, projeto muito relevante, um projeto que é necessário para a nossa sociedade. Obrigado. Beleza, João, obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, mandar os seus comentários e participar com a gente desse projeto tão importante para o agronegócio. Beleza? Um grande abraço. Até mais. Obrigado, João. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Valeu.